Agora, falando do cenário, né? A gente tá com uma taxa, muitas pessoas estavam investindo em papel. A gente teve um aumento da taxa, então quer dizer, as pessoas estavam comprando até pela questão do dividendo. O que, na sua opinião, é importante para que as pessoas, para que os investidores analisem fundo de papel? Bom, vamos lá. Primeiro, o universo de fundos imobiliários é enorme. Aí você subdivide em dois grandes blocos, tijolo e papel. Né? Tijolo é quando compra a propriedade. Né? Comprei o imóvel propriamente dito. Papel, via de regra, é quando você está comprando instrumentos de dívida que financiam o mercado imobiliário. E aí você pode bifurcar em dois blocos. Instrumentos de dívida que são remunerados a CDI mais um determinado prêmio e outros que são indexados à inflação. Então, por que o pessoal vinha comprando muito papel? Porque tinha muito fundo indexado à inflação que estava trazendo grandes dividendos, porque a inflação era repassada na veia para o investidor. Então, aumentava ali a parcela com o indexador, com o IPCA, com o IGPM, entrava naquele mês aquela parcela maior na conta do fundo e, consequentemente, aumentava o dividendo. Agora, tem que estar atento, porque subdividindo de novo, a gente tem o que a gente chama de high grade e high yield. High grade é grande qualidade, né? Ótimos pagadores, mas uma taxa um pouco mais baixa. E o high yield, que você tem, digamos assim, um pouco mais de risco e costuma pagar melhor. Então, eu acho que quando a gente estava vendo aquela leva de fundos pagando muito porque a inflação estava subindo, a gente, na TRX, ligou o sinal de alerta. Porque se alguém está ganhando aquele dividendo maior por causa da inflação, do outro lado alguém está pagando. E chega uma hora que o cara está pagando, paga um mês, paga dois, paga três, chega uma hora que ele põe a língua de fora e não consegue pagar. E aí, quando ele não consegue pagar, se traduz imediatamente num dividendo menor para o cotista do fundo, porque o fundo não recebeu aquela parcela. Dinheiro. E aí começa a ter aquela discussão, mas qual é a garantia? Como é que eu vou executar? Como é que eu não vou? Então, tudo isso requer estudo, requer análise. Isso que a gente faz no Trix pro investidor. Tem a carteira papel. Se você quiser investir em papel, você tem a carteira Trix Papel. Você vai lá e compra a carteira Trix Papel. Agora, para o investidor que está analisando, eu acho que primeiro desenhar quais são os grandes blocos de fundo. Separar tijolo e papel e subdividir no papel. High grade, high yield, né, como eu expliquei. Se é atrelado ao IPCA, se é atrelado à inflação, se é atrelado à CDI. Então, tem que fazer essa análise para entender o que está dentro do fundo, para avaliar se faz sentido na tua carteira ou não. Quando a inflação está alta, esses fundos pagadores, através de IPCA, vão pagar mais. Quando o CDI sobe, os fundos atrelados à CDI vão pagar mais. Só que cada vez que ele está pagando mais, ele está aumentando o risco. Porque ele está pagando mais porque alguém está pagando mais. E aí, se então, parar tá de pagar, um problema, o risco né? da inadimplência, do outro lado. Então, eu acho que, como tudo, é um equilíbrio também, né? Você não ter só tijolo, você não ter só papel. Quando você tem tijolo, você não ter só um determinado tipo de imóvel, né? Você vê a pandemia. Quem tinha só fundo de shopping até 2019, fundo de shopping estava na crista da onda. Apanhando. Aí vem 2020, fecha todos os shoppings, uma coisa inimaginável. Desabaram. Aí, desabaram. Lajes também, né? Desaba o dividendo. Então, diversificação, né? Você está em várias teses, em vários fundos e bem selecionados.